Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e na semana passada nós vimos aí o regime nefasto do Irã derrubando um drone americano aí supostamente em águas internacionais. بین خودمون و دشمن محکم کنیم. اگر آمریکا همش قسم بشه بگه من دوستدار ایرانم بشنو ولی باور مکن تا نظام سرمایه‌داری در آمریکا همینه. ونزوئلا چیکار میکنن؟ هر جا آش حسن کلفراشه. بس ایران نیست، همه جا رو بخوان بشاپن. یکم ایران. آمریکا نکبته. آمریکا امام عزیز فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. O Donald Trump, naquele momento, ele mandou ser realizado um ataque contra o Irã e chegou a ser suspenso aí, faltando 10 minutos para concluir a missão. Um detalhe importante que circulou na imprensa norte-americana é de que esse ataque ele foi suspenso por uma interferência direta do Tucker Carlson. Tucker Carlson é um âncora da Fox News que tem uma grande influência na direita americana, né? Inclusive já foi ameaçado por esquerdistas várias vezes, e ele teria ligado para o presidente da República e pedido para suspender essa operação, porque ele é um grande crítico dessa política externa do John Bolton. Inclusive ele associa muito o John Bolton à política externa do George W. Bush. Inclusive ele diz que isso, a inclusão do John Bolton na Casa Branca seria uma coisa dos neocons, e isso poderia trazer, né, novas guerras para os Estados Unidos e que poderia atrapalhar aí o andamento da política externa americana, coisa que o Donald Trump foi eleito prometendo não colocar os Estados Unidos aí em novos conflitos. Agora, isso aí não pode ser traduzido como uma fraqueza. Inclusive o próprio John Bolton, aí, que é o atacado por Tucker Carlson, ele chegou a dizer que isso não é um sinal de fraqueza dos Estados Unidos e que é para o Irã não confundir as coisas. Nem o Irã, nem qualquer outro deve confundir a prudência e discrição dos Estados Unidos com fraqueza. Ninguém lhes concedeu uma licença de caça no Oriente Médio. Como disse o presidente Trump na sexta-feira, nossos militares estão reconstruídos, novos e prontos para partir, e são de longe os melhores do mundo. Outras sanções foram adicionadas na última noite. O Irã não pode ter armas nucleares. Bem, essa postura aí do John Bolton, ela veio também associada a um ataque cibernético norte-americano que foi anunciado aí pela Casa Branca contra o sistema de informática do Irã. Então, o próprio governo americano atacou aí através de cyberataque, né, as forças iranianas, e estaria disposto a utilizá-lo aí, como o próprio John Bolton falou, seus militares que são os melhores do mundo. Inclusive, foi aumentado o número de militares ali presentes no Oriente Médio. E associado a isso, o Donald Trump ele também impôs novas sanções ao Irã. Ao assinar o texto, Trump afirmou que as medidas são incisivas e que os Estados Unidos vão continuar a aumentar a pressão sobre Teherã. Espero ansiosamente o dia em que as sanções sejam suspensas e o Irã possa se tornar uma nação pacífica, próspera e produtiva. Isso pode ser rápido, pode ser amanhã, assim como durar anos a partir de hoje. No mesmo dia, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, anunciou o bloqueio de bilhões em ativos iranianos. Bem, essas sanções ao Irã, elas chegam no momento já de dificuldade econômica do regime iraniano, e talvez isso explique um pouco do desespero aí do Ayatollah, né, em querer pressionar a comunidade internacional para favorecer aí o seu acordo, né, o seu sistema de enriquecimento de urânio, mas a grande parte do Ocidente já sabe que isso aí poderá acarretar numa bomba nuclear, o que não será bom, né, para o Ocidente. Trump disse que o líder supremo do país é o principal responsável pela conduta hostil do regime e explicou que a medida responde a uma série de comportamentos agressivos do regime iraniano nas últimas semanas. Os Estados Unidos também anunciaram sanções financeiras a 8 comandantes iranianos.
Além disso, o país planeja sancionar nesta semana o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, uma figura-chave na negociação do acordo nuclear de 2015. E o tabuleiro de xadrez aí da política internacional realmente está muito complicado para os Estados Unidos. O que vale lembrar aqui, eu já cheguei até a falar isso em um outro vídeo, que além da Coreia do Norte, os Estados Unidos também têm um problema da Venezuela. E ontem, na segunda-feira, um avião militar, carregado de militares russos, desembarcou lá na Venezuela, associado a uma chegada de uma esquadra russa na ilha de Cuba. Cuba é ali pertinho dos Estados Unidos e essa visita chega em um momento onde o Nicolás Maduro estaria supostamente enfraquecido aí dentro do seu regime. Então temos aí uma esquadra da Marinha russa presente na ilha de Cuba, que também visitará a Venezuela, e associado a isso temos no mesmo dia a chegada de um avião militar carregado de militares na Venezuela. Isso mostra que como está sendo posicionado esse jogo de xadrez para o Donald Trump, que está em ano eleitoral. I have news for Democrats who want to return us to the bitter failures and betrayals of the past. We are not going back. We're going on to victory. Going on to victory. We are going to keep on working. We are going to keep on fighting. And we are going to keep on winning, winning, winning. We believe in the American Constitution and the rule of law. We believe in the dignity of work and the sanctity of life. We believe that faith and family, not government and bureaucracy, are the true American way. We believe that children should be taught to love our country, honor our history, and always respect our great American flag. Mas muita gente se confunde aí sobre uma suposta não ação do Donald Trump com relação ao Irã por conta das eleições americanas. Isso não é bem assim. Vale lembrar aqui que o George W. Bush invadiu o Iraque em 2003, faltando exatamente um ano para a campanha eleitoral, para a sua reeleição. O Bush é reeleito aí em 2004, um ano após a invasão do Iraque. Então isso não é um empecilho, não seria um empecilho para o Donald Trump, ainda mais que ele tem aí do seu lado o bom desempenho econômico dos Estados Unidos. E por falar em bom desempenho econômico dos Estados Unidos, essa semana aí o presidente Trump vai encontrar o líder do regime comunista chinês, o Xi Jinping, para justamente debater essa questão da guerra comercial que assola aí os Estados Unidos e a China, e vale lembrar que a China está sendo a mais prejudicada nisso. E por isso mesmo Donald Trump declarou que ele está muito tranquilo, independente do resultado que possa sair por conta dessa reunião. Então, se tiver acordo, beleza, se não tiver, também tanto faz, e é por isso que os mercados financeiros hoje estão operando aí em baixa, principalmente os mercados futuros, porque há uma incerteza no campo da guerra comercial entre China e Estados Unidos. E vale lembrar que terá a reunião do G20 agora, e o Bolsonaro estará presente, o Brasil estará presente, e o Brasil pode tirar proveito aí, como já tem feito já há algum tempo, desde o ano passado, com essa guerra comercial do Donald Trump e da China. Tá? E a China, por sinal, tem um vídeo aqui nesse canal onde eu falo sobre a China, pretendo fazer outro em breve, mas a China não vai tão bem das pernas aí como parte de analistas de mercado gostam de colocar, A China como uma grande potência mundial e que vai tomar o posto dos Estados Unidos. Não é bem isso. A economia, o crescimento econômico da China vem retraindo ao longo do tempo, e essa guerra comercial e as próprias disputas políticas dentro do Partido Comunista na China estão causando uma crise interna que poderá, sim, diminuir ainda mais o crescimento da China, que vale lembrar, esses números apresentados não são tão exatos quanto parece. A China teve em 2018 o menor crescimento em 28 anos. Os números são do Bureau Nacional de Estatísticas. Aqui foi a Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você puder ser um colaborador do canal,
através do link do Apoia-se aqui embaixo, será muito bem-vindo, ou através da conta corrente. Caso você queira participar do grupo de WhatsApp exclusivo para os apoiadores do canal, você mande o seu telefone por e-mail vistapatria@outlook.com. É um grupo exclusivo para os doadores do canal, tá? Tanto no Apoia-se quanto na conta corrente. Tá bom, meus amigos? Aqui foi Alan Frutuoso. Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.